Existem muitas linguagens de programação e a gente classifica elas de acordo com características que elas têm em comum. Uma maneira que a gente tem de dividir as linguagens em dois grandes grupos é dizer se elas são de tipagem dinâmica ou tipagem estática. Por exemplo, a gente tem exemplos como Java, C++ e C#, que são linguagens de tipagem estática. Linguagens como Python e JavaScript, que são linguagens de tipagem dinâmica. Mas o que significa uma linguagem de tipagem dinâmica ou tipagem estática? Isso tem tudo a ver com a maneira como a linguagem trabalha com um conceito que a gente chama de tipo de dado ou data type em inglês. E o tipo de dado ele define basicamente um conjunto de valores e operações que a gente pode realizar em cima desses valores. Por exemplo, vou imaginar que a gente tem um tipo de dado chamado de guarda-chuva. Eu sei que eu posso ter um guarda-chuva um pouco maior, eu sei que eu posso ter um guarda-chuva um pouco menor aqui, e eu sei que eu posso ter também um guarda-chuva de cor diferente, como azul. Mas se eu desenhar isso daqui não é um guarda-chuva, é um quadrado, ou seja, um conjunto de valores válidos e aquilo que não é válido. E o tipo de dado também fala quais operações a gente consegue realizar com esse conjunto de valores. No caso do guarda-chuva, a gente consegue, por exemplo, abrir ele. Também consegue fechar. Mas a gente não consegue sair voando. Outro tipo de dado muito conhecido é o tipo de dado string, que a gente utiliza para representar texto. Então aqui eu tenho a string oi e aqui eu tenho a string a. E aqui eu tenho a operação de concatenação, que eu posso realizar em cima desses dados aqui. Em uma linguagem de tipagem estática, como por exemplo Java, toda vez que a gente vai criar uma variável, a gente sempre tem que colocar qual é o tipo de dado que a gente vai estar armazenando dentro daquela variável, ou seja, qual é o modelo do conteúdo que a gente vai armazenar. Se eu for criar uma variável chamada nome, por exemplo, eu tenho que antes dizer que ela vai ser do tipo string, porque eu estou armazenando um texto. E aí eu posso inicializar ela com algum valor. Se eu for fazer a mesma coisa em uma linguagem como Python ou JavaScript, eu não preciso dizer qual é o tipo do conteúdo que eu vou armazenar. Eu posso só colocar o nome da variável, nesse caso o nome, e inicializar ela com um valor. E olha só, aqui eu vou realizar uma operação. Eu tenho a operação mais nome. Eu estou aqui embaixo tentando somar o número 1 com o meu texto, nome. E é aí que começa a diferença entre esses dois tipos de linguagem. Porque antes de qualquer operação ser realizada em qualquer linguagem de programação, a linguagem tem que realizar uma validação para verificar se o tipo de dado suporta a operação que a gente está tentando realizar. Para, por exemplo, tentar verificar se você não está tentando pular com o guarda-chuva, que é uma coisa que você não pode fazer. Você só pode abrir e fechar. No caso da string, você pode concatenar, juntar duas strings, mas só se as duas representarem texto. E aqui não é texto. A gente tem o nosso número e a gente tem o nosso nome, que aí sim representa o texto. Numa linguagem de tipagem estática, essa validação vai ser feita em um momento que a gente chama de momento de compilação da linguagem. E uma das coisas que dá para fazer ali é essa série de validações. Porque como eu já disse aqui para a minha linguagem, qual é o tipo do dado que eu estou armazenando aqui dentro da minha caixinha, ela já tem mais contexto. Imagina que eu falo para você que amanhã vai chover. Se você sabe que vai chover, você pode realizar uma série de ações para se prevenir do tempo ruim, como sair com um guarda-chuva. Aqui na linguagem de tipagem estática, eu estou fazendo justamente isso. Eu estou contextualizando mais o meu programa. Então eu estou falando que além de chamar uma variável de nome, eu vou estar armazenando dentro dela um texto. Então, nesse momento de compilação, a linguagem já consegue fazer a validação para verificar se essa é uma operação válida ou não. E nesse caso ela não é. Então o programa não vai ser nem compilado, já vai te dar um erro aqui de tipo e você vai ter que fazer a correção. Na linguagem de tipagem dinâmica, essa validação ela também acontece, só que ela acontece em outro momento, quando o programa está sendo executado. Então, essa validação só vai acontecer quando o Python ou o JavaScript executar essa linha de programação. Quando isso acontecer, ele vai ter que verificar o que está sendo armazenado dentro dessa variável para então verificar se a operação é válida ou não. Imagina o seguinte, como se numa linguagem de tipagem estática, a gente tivesse as nossas variáveis, que são as nossas caixinhas. E toda vez que a gente cria uma caixinha, a gente vai informar duas coisas, colocar duas etiquetas nessa caixinha. A gente vai colocar tanto o nome da variável, né,
Então aqui a gente tem ela chamada de nome e também vai etiquetar ela com o tipo do conteúdo que a gente está armazenando. E na linguagem de tipagem dinâmica, a gente também tem variáveis, ou seja, também tem caixinhas. Mas a diferença é que na etiqueta que a gente vai colocar para essa caixa, a gente só vai colocar o nome da variável. Nesse caso aqui é nome. Isso significa o quê? Quando o programa que a gente escreve com linguagem de tipagem estática olha para a caixinha dessa daqui, ela consegue só de olhar para a caixinha sem abrir ela, sem abrir o conteúdo dela, saber o nome da variável e o que a gente está armazenando. E é por isso que ela consegue fazer essa validação sem saber exatamente o que está sendo armazenado aqui dentro. Na linguagem de tipagem dinâmica, o que acontece é o contrário. A linguagem de tipagem dinâmica não tem como saber o que a gente está armazenando dentro da nossa caixinha. Nem o valor, nem o tipo. Ela não sabe que a gente está armazenando um guarda-chuva, nem qual que é o tamanho ou qual que é a cor do guarda-chuva. Então, quando o programa de linguagem de tipagem dinâmica executa essa linha de código, aquilo que ele faz é que ele vai pegar essa caixinha aqui e vai abrir ela. E aí, quando ele abre, ele percebe que aqui dentro tem um valor que representa um tipo textual. E só então ele realiza essa operação de validação. Ou seja, aqui a gente consegue validar antes, aqui a gente não consegue validar antes. E o que isso significa para a gente de maneira prática? Como a gente consegue entender melhor a natureza do nosso programa numa linguagem de tipagem estática? Justamente porque a gente está contextualizando. A gente está falando, olha, vai chover, ou olha, nessa caixinha aqui a gente vai armazenar um guarda-chuva. E a gente sabe que o guarda-chuva normalmente tem características em comum. Independentemente de qual tipo você esteja armazenando o guarda-chuva, eles são parecidos e quase todas as vezes têm o mesmo tamanho. Isso significa que numa linguagem de tipagem estática, a gente também consegue realizar uma série de otimizações do nosso programa. A gente consegue deixar eles mais rápidos e também consegue realizar algumas otimizações em relação à memória. Porque se eu já falo, por exemplo, de antemão que eu vou guardar um guarda-chuva numa caixa, eu sei que quase todos têm o mesmo tamanho e é muito difícil encontrar um guarda-chuva maior. Então eu já consigo mais ou menos deixar ali mais ou menos preparado uma caixinha do tamanho certo, nem muito grande, nem muito pequena. E também consigo fazer com que o meu programa execute mais rápido, porque eu já tenho mais contexto sobre o que vai acontecer em cada linha do meu programa e por isso eu consigo assumir que algumas coisas vão acontecer, consigo assumir algumas informações e consigo, como consequência, otimizar o meu programa. Na linguagem de tipagem dinâmica, como eu falei, isso não vai acontecer. Você vai ter que executar essa linha de código. Por isso que você não consegue realizar essas otimizações de antemão. Mas olha só, isso não significa que uma linguagem de tipagem dinâmica seja pior do que uma linguagem de tipagem estática e nem que necessariamente vai ser tão mais lenta assim. Tudo depende muito mais de como você escreve o seu código e do que você está fazendo também. E tem uma série de tecnologias também que às vezes te auxiliam para conseguir tornar um programa de tipagem dinâmica mais rápido. Tem coisas que a gente consegue fazer no programa escrito em Python e JavaScript que não dá para fazer num programa como Java. Por exemplo, se eu escrever aqui, o nome da minha variável e tentar reatribuir um valor para ela, como por exemplo o valor 2, num programa como Java, eu não vou poder fazer isso. Sabe por quê? Porque para eu armazenar o 2 num programa como Java, eu teria que ter criado aqui uma outra caixinha e falar que ela vai armazenar um inteiro ou um number, alguma coisa assim. Colocar uma outra etiqueta na minha caixa, porque a caixa que ia armazenar o nome ia ser diferente. Já numa linguagem de tipagem dinâmica, eu não preciso disso, porque na minha caixa eu não tenho nenhuma informação sobre qual é o tipo do conteúdo que eu estou armazenando. Isso significa o quê? Que em alguns momentos eu posso estar armazenando um texto, mas em outros momentos eu posso estar criando essa mesma caixinha aqui e estar reaproveitando ela para armazenar um número, porque não tem nenhuma informação sobre a restrição que está na minha caixinha, que é a minha variável. Ou seja, eu consigo fazer essa mudança do tipo de dado que eu estou armazenando. Eu consigo armazenar em algum momento um guarda-chuva numa caixa e no outro um carro. E isso, vai por mim, é uma coisa muito poderosa que deixa a gente fazer muita coisa na linguagem. Então é uma funcionalidade muito rica e que eu, pessoalmente, adoro utilizar. A Quadrit está com uma dúvida. Ela quer saber se num programa de tipagem dinâmica não existe tipo de dado. Quadrit, essa é uma pergunta muito boa. Até porque esse é um erro bem comum de acontecer. Quando a gente aprende sobre tipo de dado e linguagem de tipagem estática e dinâmica, é muito comum acreditarem que, na verdade, linguagem de tipagem dinâmica não possui tipo de dado. Mas isso é totalmente errado.
O tipo de dado é essencial em qualquer linguagem. É ele que define o que é uma operação válida, ele que vai garantir que a gente não vai tentar pular com o guarda-chuva. E também vai definir o que significa um guarda-chuva, como que é o formato dele, esse tipo de coisa. O que muda é a maneira como a linguagem realiza a validação das operações que a gente está tentando trabalhar com o tipo de dado. Da linguagem de tipagem estática é feita no momento da compilação do programa, antes dele ser executado. E como a gente traz mais contexto escrevendo nosso programa de linguagem de tipagem estática, a gente consegue, como eu falei, realizar uma série de otimizações em relação à memória e tempo de processamento. E na linguagem de tipagem dinâmica, essa validação ela acontece em tempo de execução, ou seja, quando eu vou executar aqui essa minha linha, o meu programa em Python ou JavaScript vai abrir a minha caixinha, vai ver qual é o valor que está armazenado dentro dela para entender qual é o tipo de dado, entender o que eu estou tentando armazenar ali e aí sim verificar. Ou seja, o tipo de dado existem nas duas linguagens, mas na linguagem de tipagem estática ele existe junto da definição da variável e na linguagem de tipagem dinâmica ele existe junto com o valor que está armazenado aqui na caixinha. É como se aqui ele estivesse ali no seu texto do código, tá? E aqui ele estivesse junto do valor na memória do computador. É uma maneira que você tem para você pensar nesse conteúdo aqui.